Boa noite, sejam bem-vindos. A live de ontem, infelizmente, não ficou gravada. Fiquei muito triste porque o conteúdo estava bem legal. Para quem assistiu sabe que foi muito, muito bacana. Então eu resolvi que eu vou partir aquele conteúdo em uns quatro IGTVs curtinhos, né? Onde as pessoas possam pegar toda aquela sequência. Aquilo eu deixo unido no YouTube como uma live e deixo como IGTV no Instagram. E aí vamos colocando as outras na sequência, assim a gente não perde pelo menos o conteúdo e a sequência, né? Se bem que cada live é uma live, quem não vê uma pode entrar em outra, mas é legal ter uma continuação, porque tem alguns conceitos que a gente aborda em algumas e depois a gente dá sequência. Hoje eu fiquei devendo para vocês, né? A gente falou ontem muito sobre o despertar e eu trouxe o mito da caverna de Platão. Falamos muito sobre esse mito, sobre o que ele representa. Falamos sobre um pouquinho, né, sobre a vida, o encontro do Platão com o Sócrates e identificamos ali naquela história e depois na minha história essa questão do tempo divino e da missão. E aí hoje a gente vai dar uma continuação falando do que é a manifestação e vamos manifestar esse tempo divino. Então, eu vou começar hoje respondendo uma pergunta que a Luli me mandou. A Luli participou, é a Luísa Zebalos, minha querida. Ela me mandou uma pergunta e aí eu achei tão legal, porque essa pergunta dela explica tanto, né, sobre ontem, sobre o que a gente vai falar hoje, que eu quis trazer e começar com essa pergunta. Porque com certeza pode ser a dúvida de muita gente. E aí ela me autorizou a divulgar aqui. Então é uma pergunta grandinha e eu vou ler. Eu copiei aqui na minha folha, porque eu não podia olhar no WhatsApp, senão caía a conexão aqui. Oi Carol, tudo bem? Hoje estou tendo uma pequena crise em relação à live de ontem, de que as pessoas que trouxeram luz foram mortas, né? Esse é um pedacinho da pergunta, eu vou continuar. Então assim, oi Carol, tudo bem? Hoje estou tendo uma pequena crise em relação à live de ontem. Uma coisa é de que as pessoas que trouxeram luz foram mortas. E aquilo, me confirma se eu entendi correto isso que você falou. Você está se referindo àquilo que eu disse de Jesus, né, de Sócrates, de pessoas que trouxeram luz, que trouxeram informação e foram perseguidas e mortas? É disso que você está falando, Lu? Foi isso que eu entendi, mas só quero confirmar com você. Enquanto isso, vou continuar a pergunta dela. Eu fui pesquisar uma imagem. Sim, perfeito. Então é isso que eu entendi, é sobre isso que eu vou dizer. Aí ela continua dizendo o seguinte: eu fui pesquisar uma imagem de Theta Healing para fazer uma postagem e apareceu um vídeo de uma menina falando que o Theta Healing era uma fraude, que era charlatanismo, e me deu um medo de me humilharem e falarem que eu sou louca, falarem que é pseudociência, falarem que estamos falando mal de física quântica. Ótimo, porque já tem alguns pacientes até que me procuram e querem entender a técnica, falam que foram pesquisar e caíram no vídeo dessa moça, né? Uma menina que eu dei uma olhada nesse vídeo e vamos falar um pouquinho disso. Enfim, eu queria sua opinião quando não estiver ocupada. O que essas pessoas fazem pela humanidade, além de um desserviço? Qual o tempo divino nelas? Não vejo nada de divino nisso. Lu, então vamos começar pelo começo. Quando você entra em crise, porque muitas pessoas, né, na história, pessoas que trouxeram luz aqui para a Terra, trouxeram informação, foram perseguidas e mortas, existe um esquema muito bem montado, muito bem engendrado, né, daquelas pessoas que têm interesse em se manterem ali no poder. Então, se você olhar para todas essas mortes que eu citei, e posso citar outras, e vocês mesmos podem me dar exemplos aqui, vamos ver, né? Por exemplo, João Batista foi perseguido e morto. Ele anunciava a chegada do Messias. Jesus Cristo anunciou que tinha um reino dos céus, que tinha um pai que era o pai dele lá de cima, o pai celestial. Foi perseguido e morto. Sócrates
falava sem cobrar. Enquanto os sofistas estavam ali cobrando por toda aquela oratória, o Sócrates falava o que vinha à alma, não cobrava, falava as verdades, foi perseguido e morto. O Galileu, né? O Galileu foi perseguido, foi condenado, não mataram, mas aí ele acabou ficando cego, morreu doente, mas acabaram, né? Deram um jeito de proibir a obra dele, também foi uma perseguição. O próprio Tesla, não mataram, mas fizeram a mesma coisa, né? O que esses homens todos trouxeram? Eles trouxeram luz, eles trouxeram informação para libertar, para ajudar a humanidade. Tem um documentário que eu sempre recomendo nos meus cursos e eu sempre esqueço o nome dele, que acho que chama, qual que é o do Tesla? Que tá na... Não é Netflix, acho que tá no History Channel, né? Chama Power. A luta do homem aqui é por energia, né? A energia verdadeira, né? A realidade maior do universo, até fiz um post hoje sobre isso, é o amor incondicional desse Criador de tudo que é. Mas quando a gente sai desse todo, quando a gente vem pra cá e fica com essa sensação, com essa ilusão de separação, o que acontece? Existe uma força dentro da gente que quer buscar de volta essa energia do amor, porque ela é vital, ela é a energia que te move, ela é a energia que permite que você respire, que permite que as tuas células transformem o que elas consomem em energia vital para você. Então, existe uma inteligência do seu sistema de querer buscar essa energia, mas como a gente está num lugar aqui que desidentificou de tudo isso, né? Quando eu falo desse esquema que criaram, é porque tem seres que quiseram usar a energia de outros seres, então eles começaram a nos distrair no que nós chamamos de Matrix, que foi inspirado naquele mito da caverna de Platão. Aqueles homens que eram os amos da caverna que eu mostrei ontem, eles criavam sombras, e o povo, que representa a humanidade, dentro da caverna, o povo estava ali amarrado, olhando para uma parede, vendo só a projeção daquelas sombras. Então, o que a gente está vendo aqui, acreditando como verdade, na verdade, são projeções. A verdade é muito maior, mas como nós não temos o contraste, porque nós já nascemos nesse lugar, aprisionados nesse mundo de ilusões, então a gente acredita que a realidade são essas projeções que a gente enxerga, tá? Percebe? Para aquela alegoria, para aquele mito da caverna existir, se você olhar aquela estrutura, é claro que aquilo foi criado. Foi criado por aqueles amos da caverna, aqueles homens que estavam ali criando sombras e rindo da cara de quem estava acreditando. E por que eles fazem isso? Porque existem muitos níveis de consciência, né? E quanto mais a pessoa está distante da fonte, quanto mais o nível dela acredita que está distanciado da fonte, mas ele é inseguro. E nessa insegurança ele precisa se firmar com o poder. E ele se firma com o poder acreditando que ele, quanto mais escravizar os outros para obter a energia dos outros, mais poder ele obtém. Essa é a ilusão dessa Matrix. Então, esse documentário, esse Power do Tesla, fala muito isso. É bem legal para quem quiser assistir, acho que é do History Channel. Fala da luta pela energia. No início da história do homem, né, a luta era pelo fogo. Para quem conseguia, aqueles chefes das tribos que conseguiam manter o fogo ali. Por quê? Porque fogo é energia. Depois, passou a ser escravizar os seres humanos. Por quê? Porque quando você escraviza, você tem a energia daquele grupo que trabalha para você. E aí você constrói os seus impérios, né? Depois, passou a ser petróleo. Por quê? Porque é energia. Então, durante toda a história, o objeto vai mudando, mas a luta é sempre por energia. E quando Tesla, que foi o cara que mais canalizou leis do sexto plano, quando Nikola Tesla começou a trazer as descobertas dele, aí fizeram todo um esquema para acabar com a credibilidade do Tesla. Então, assim, ele foi perseguido de uma outra forma, não mandaram matar, mas ele morreu sozinho ali com as escrituras dele, diz que quando ele morreu sumiu tudo de lá. E se o Tesla tivesse sido ouvido, hoje nós teríamos um reator do tamanho de uma caixinha de sapato para abastecer uma casa inteira com energia limpa. Existe uma briga por energia, porque energia é poder, tá? E aí, Luli,
Por isso que essas pessoas foram perseguidas, né? Quem mandou matar Jesus? Foi o Sinédrio. O Sinédrio era o poder econômico ali e eles acuaram o Pôncio Pilatos, certo? Pôncio Pilatos lavou as mãos porque ele ficou ali, ele até viu que Jesus era inocente, ele ficou péssimo, por isso que tem aquela cena tão famosa que ele fala, eu lavo minhas mãos, que ele não queria sujar as mãos dele, mas o Sinédrio pressionou tanto, e aí a gente vê esses jogos políticos acontecendo até hoje, né, que ele entregou Jesus aí para o povo matar. Tudo isso foi suscitado por quem? Pelo Sinédrio, que era quem tinha o poder e se sentiu ameaçado quando acreditaram que esse podia ser o Messias. E na dualidade tem muitos níveis de consciência. Agora, isso é diabólico? Isso é divino? Vamos entender que divino não é de Deus. Deus está acima do divino. Deus é a energia perfeita de amor incondicional. Ok? Então, essa primeira parte da sua pergunta, que você entrou em crise, de que as pessoas trouxeram luz e foram mortas, vamos pensar assim, isso sempre aconteceu na história, né? Esse é o jogo dos contrastes, mas ainda assim, essas pessoas tiveram uma missão e um tempo divino aqui. E percebam que essa missão e esse tempo divino reverberam até hoje. Até hoje a humanidade ainda se beneficia dos ensinamentos desses homens e vai se beneficiar ainda mais à medida que a verdade vem à tona. Aí você diz o seguinte, que você foi pesquisar uma imagem de Theta Healing para fazer uma postagem e apareceu um vídeo de uma menina falando que o Theta Healing era uma fraude e que era charlatanismo e te deu medo de te humilharem e falarem que você é louca e que isso é pseudociência, que a gente está falando errado em nome da física quântica. Vamos entender uma coisa, Lu? A própria ciência vive mudando. Se a gente olhar uma linha do tempo, o que era científico lá atrás, que chamavam de ciência como verdade, hoje virou obsoleto, caiu por terra, né? Então, Galileu, por exemplo, quiseram perseguir e matar quando ele disse que a Terra girava em torno do Sol. Hoje é tão óbvio isso que ninguém contesta uma coisa dessas. Hoje mesmo eu estava estudando com a minha filha o modelo atômico. Se vocês derem um Google aí, né, na evolução do modelo atômico, vocês vão perceber que num curto tempo de história, desde que o homem começou a montar o modelo do átomo, ele já mudou muito. Eu aprendi em física na escola um átomo que era um núcleo formado de prótons e nêutrons e que os elétrons orbitavam esse núcleo, certo? Hoje já tem um outro modelo mais avançado que diz que os elétrons não orbitam, eles só vibram, formando um outro modelo. Antes desse nosso modelo de órbita, outros modelos foram propostos. Dá um Google que é legal até você ver o desenho, o nome dos caras, e todos eles foram importantes. E todos eles tiveram momentos divinos aqui, missões. Por quê? Porque apesar daqueles modelos serem hoje obsoletos, com base naqueles, alguém pôde olhar e contestar. Então são gatilhos para a evolução, percebe? E tanto o bem quanto o mal, porque não tem bem e mal. Tem níveis de consciência diferentes, existe contraste e é através do contraste que a gente evolui. Então a própria ciência vai mudando. E aí eu até fiz um post hoje falando sobre isso. Como a Lua vê a Terra e como a Terra vê a Lua. Qual é a verdade? É o olhar de um, olhar de outro. A verdade, a única verdade é o Criador de tudo que é. É a mente criadora. O resto é só projeção. Cada um de nós, se a gente partir do princípio que nós somos fragmentos divinos desse Criador experienciando aqui, né, uma vida material, para que ele mesmo possa se experienciar a partir de cada ponto de vista, de cada infinita possibilidade da criação, então vamos pensar que não tem certo e errado, que cada ser que está aqui é um ser tão pequenininho, olhando para um todo, que a gente chama, vamos supor, de verdade, de um pontinho. Então, se eu vejo desse lugar, eu tô vendo só essa partezinha aqui. Se eu vejo daqui, eu tô vendo essa. Se eu vejo daqui, eu tô vendo essa. É só perspectiva. Como que a gente pode dizer onde está a verdade? Só ele pode dizer onde está a verdade. Só ele vê de todas as perspectivas. Só ele vê através dos olhos de cada criatura dele, que somos nós. Nós sempre vamos ver uma versão relativa da verdade. Mas isso não quer dizer que seja certo ou errado. É só um pequeno e único
ponto de vista dentro de tudo que há, tá? Por isso, quando a gente vê pessoas falando isso, que o Theta Healing tá certo, que o Theta Healing tá errado, o que eu posso dizer é, sente no seu coração. Até a ciência é contestada. Desde que eu nasci, eu já escutei milhares de teorias de que o café faz bem e de que o café faz mal, né? E o que tá no meu coração? Tá no meu coração que eu amo café, mas que eu tomo café com equilíbrio, porque de repente quando eu tomo muito eu sinto que me dá um pouco de queimação. Quando eu tomo pouco, eu fico com um pouco de sono. Então eu encontro uma dose de café que faça bem pra mim e tá tudo bem, né? Agora tem gente que é intolerante, não pode mesmo, e tem gente que toma muito mais. Não tem certo e errado, tem aquilo que tá no seu coração. Então, Lu, o que é pior? Uma pseudociência ou uma ciência engessada que te emburrece de olhar para os lados? Aí eu fui ver o vídeo dessa moça e eu sugiro que a gente nem dê muita atenção para ela, porque é colocar muita energia e muita visualização no vídeo dela. Mas eu já tinha visto, porque alguns clientes às vezes fazem pesquisas de Theta Healing e aí caem em mim e vêm me perguntar e vêm me questionar, né? E pedem uma explicação e falam que vem o vídeo dessa moça. Se a gente for olhar para a quantidade de vídeos que tem no YouTube, é uma proporção minúscula. Eu acho que eu só vi o vídeo dessa moça. Tem 2 vídeos dela falando mal. Mas eu só vi o vídeo dela falando mal. E eu vejo milhares de pessoas que fazem Theta Healing, todas contando experiências incríveis. Então, eu acho que isso é muito empírico. A gente não tem que forçar alguém a acreditar no Theta Healing. A gente disponibiliza que existe essa técnica. E se a pessoa sentir no coração e fizer, a gente sabe que ela vai sempre se sentir bem. Não tem como uma pessoa fazer uma sessão, se for bem feita, se for conectada, não tem como ela sair sem se sentir bem, sem se sentir transformada, né? Então tá tudo certo. É isso, é o que tá no seu coração, é a sua verdade, é o que ressoa pra você. E, gente, agora com essa época de coronavírus, que a gente está tendo que lidar com os nossos preconceitos, que a gente está tendo que lidar com uma quebra de paradigma, porque aquilo que era seguro não é mais, aquilo que era certo não é mais, e tudo vai mudar. As pessoas não podem mais ficar engessadas, nem vão conseguir mais viver engessadas em diplomas, em formalidades, em conceitos. Não dá, não existe. A mente agora tem que abrir, tem que expandir um pouco. Então, quem tiver nesse nível de consciência, né, de que a verdade é uma só, tá tudo certo, a gente não tem que convencer também, né? Mas é uma pena porque as pessoas que têm esse nível de consciência engessado, elas não têm a flexibilidade e aí elas sofrem muito, porque a vida não é alguma coisa que pode ser controlada, né? Essa moça, eu vi o vídeo dela e ela é tão... Assim, a gente tem que ter muita compaixão por ela e vamos hoje mandar amor incondicional para ela, porque realmente... Ela fala de coisas, ela ridiculariza, mas ela usa os termos tão errados que é típico de quem nunca leu. Porque eu acho que tá tudo bem você contestar, mas leia o livro, pelo menos leia o livro. Ela dá informação. Ela dá informações erradas que estão completamente distorcidas do que tá no livro, entendeu? Então ela deve ter visto uma ideiazinha do que era, viu um videozinho de alguém, e aí ela começou a tirar as próprias conclusões e fazer os vídeos dela. Agora, como o Theta Healing tá crescendo demais, e a gente sabe que YouTube cresce por visualização, essa moça começou a ganhar espaço, porque ela põe lá a palavra do Theta Healing, todo mundo procurando o Theta Healing, cai lá e acabou, né? E assim ela tá crescendo. Então, assim, ela, na verdade, o Theta Healing é tão grande, é tão potente, é tão transformador, que até para ela, que ela cresce através do Theta Healing, ela ganha a forcinha dela falando contra, mas falando do Theta Healing. Por que eu quis responder essa pergunta da Luli? Porque ela traz muitos assuntos que são pertinentes para todos os curadores, tá? E aí quando você fala assim, eu tenho medo, né, de falarem que isso é pseudociência, que isso é não sei o quê, aí faz um auto-digging, Lu, em que lugar de você se identificou com isso, tá? Porque nós curadores,
nós vivemos numa época moderna, é muito legal, tem abertura, tudo, mas nós temos no nosso DNA, na nossa ancestralidade, muita informação ainda de curadores que foram perseguidos, de curadores que foram ridicularizados, de curadores que foram mortos. Então isso às vezes está no seu DNA. Eu sei que no curso a gente tira essas crenças, a gente faz isso, mas se você está percebendo que isso está insistindo em você ainda, faz um digging um pouco mais profundo e pergunta para que ainda está servindo você acreditar em algum lugar do teu ser nisso, tá? Desfaz qualquer pacto, qualquer acordo, qualquer coisa e bola pra frente, porque essa é a verdade do seu coração. Você tá no seu tempo divino, você tá atraindo os seus clientes, você tá atendendo, você tá fazendo um trabalho maravilhoso. Então é só limpar essa sujeira e essas coisas vêm à tona e é maravilhoso que venham. Você falou o que tem de divino nisso, o que tem de tempo divino nelas? Tem, porque elas estão justamente trazendo o contraste que está chacoalhando você para olhar para as tuas próprias dúvidas. Então, por isso que eu falo, não tem bem nem mal. Essas pessoas também estão a serviço, né? Porque se tivesse tudo bem, a gente já estava na luz. Se a gente está aqui, a gente está olhando para as nossas sombras. E se isso te tocou tanto, vê o que está aí dentro, que é uma oportunidade perfeita para você se trabalhar e agradecer essa moça aí como uma mestra que apareceu aí para te provocar e te fazer avançar mais um passo nesse seu caminho que é tão lindo, ok? Então é isso, Lu. Às vezes, o tempo divino, vamos só deixar uma coisa clara, porque aí você termina essa pergunta com um aspecto muito legal que eu acho que eu não falei ontem sobre o tempo divino, né? Você falou, enfim, eu queria a sua opinião quando não estiver ocupada sobre o que essas pessoas fazem pela humanidade além de um desserviço. Então ficou claro que na verdade não é um desserviço? Se a gente perceber que elas estão trazendo o contraste, é um serviço. É um serviço inconsciente e elas vão ter aí as leis de causa e efeito trabalhando em cima delas, mas a existência ela é perfeita como é, tá tudo perfeito como é, tá? E aí você diz que não vê nada de divino nisso, né? Então, se a gente pegar o conceito de divino no Theta, o divino são aqueles seres divinos, os seres de poder do quinto plano. Então, é divino porque o quinto plano ele tem várias camadas, dos mais altos até os mais baixos. É onde começa a dualidade, né? É onde começa a ideia de bem e mal, de luz e sombra, né? E nós somos aqui a escola desse quinto plano, por isso que a gente também traz essa dualidade dentro da gente, ok? A verdade não é estanque, a verdade muda a cada momento. Se você trouxer uma verdade que a gente tem hoje e levasse essa verdade para um cara lá do século passado, ele não ia entender nada, ele não tinha nem background para entender o que a gente está falando, e com certeza o que a gente está vendo hoje como verdade, daqui a um século vai ser totalmente ultrapassado ou equivocado, né? Ou ainda muito pouco perto do que se vai ter como verdade. A Vaiana também diz que o que nós conhecemos como Theta Healing hoje, há muitos e muitos anos atrás, né? Por aquelas civilizações mais antigas, eles já faziam, eles já sabiam, era conhecimento que essas civilizações mais antigas sabiam. Quem vai, por exemplo, para o Egito, né, e vê Luxor, ali não tem como você se enganar que existia muita tecnologia e muito conhecimento quando você vê aquilo tudo escrito nas paredes daquela grande escola. Aquilo é a prova que eles deixaram ali que existia uma civilização muito organizada antes da gente, tá? Aqueles povos mais antigos, aqueles sumérios, aqueles egípcios antigos, os hindus antigos, dentro daquela cultura, se perguntassem para eles o que é mais real, o que é real, o corpo ou o espírito, eles não pensariam duas vezes antes de responder que era o espírito. Eles tinham perfeita clareza, tá? Agora a gente, se perguntar para você, se perguntar para a maioria dos seres humanos o que é mais real, você, esse corpo ou o seu espírito, a maior parte ainda responde que é o corpo, porque o corpo eu vejo, o corpo eu toco, o espírito dizem que existe, mas ninguém nunca voltou para contar, tá?
A gente foi se desconectando da natureza, a gente foi se desconectando da verdade, a gente foi se desconectando do mundo espiritual, e por isso que nós ficamos tão céticos. E por isso que nós ficamos tão focados só, né, naquela coisa de Santo Tomé, de ver para crer. E aí vem uma moça como essa e fica ridicularizando as pessoas que estão se abrindo e que estão realmente se reconectando com uma verdade maior. Mas tá tudo certo, tem para todos, tá? E ela com certeza não é má. Ela tá dentro do nível de consciência dela, fazendo aquilo que ela acredita ser o melhor. Se dentro do ponto de vista dela ali, de onde ela tá, ela acredita que alertar as pessoas para o mal de uma pseudociência, ela tá fazendo um bem para a humanidade, tá tudo certo. Ela tá no aprendizado dela e ela tá fazendo a parte dela. E ela com certeza tem o tempo divino. O que ficou faltando falar do tempo divino ontem, que a gente usa o nome tempo divino e parece que ele sempre é uma coisa muito maravilhosa. Quando você está no seu tempo divino, significa que o universo começa a abrir e facilitar tudo para você. Mas às vezes um dos seus tempos divinos, por exemplo, pode ser morrer para salvar uma pessoa. A Vaiana diz que ela teve uma visão de uma mãe de uma mulher que morreu salvando um bebê, morreu no mar, numa enchente, algum tsunami, alguma coisa, salvando um bebê, e que o Criador disse para ela que aquele era o tempo divino daquela mulher. Pensa que nós somos célulazinhas nessa humanidade e que tudo tá certo como tá e onde tá. E às vezes o tempo divino de uma mãe que vem pra cá e passa uma vida inteira, sabe? Imagina uma pessoa simples, uma pessoa que não se instrui, uma pessoa que se identifica só com a matéria, que tem uma vida super superficial, mas de repente ela veio aqui e deixou um filho. E de repente esse filho vai despertar e vai fazer uma grande descoberta para a humanidade, vai descobrir um evento, um sistema de engenharia que vai liberar a natureza de muita poluição. Então o tempo divino dessa mulher às vezes foi só ter esse filho e tá tudo certo. E esse filho teve o tempo divino dessa descoberta e pode ter muitos tempos divinos ou só aquele tempo divino. Então, essa moça também vai ter o tempo divino dela. A gente não consegue entender, né, dentro de uma perspectiva mais elevada, para que está servindo o que ela está fazendo aqui, mas com certeza tá, né? A gente não sabe. A única forma de você conseguir, de um ser humano, conseguir de verdade acessar a verdadeira verdade, a verdadeira realidade, é quando ele consegue se olhar e olhar para o próximo com os olhos do Criador. Quando eu me distancio do meu ego e peço para o Criador me mostrar o outro com um olhar mais elevado, é a única forma que eu tenho a possibilidade de enxergar a verdade de uma pessoa. A verdade de uma pessoa sempre é bela. A verdade sempre é bela. O que a gente enxerga às vezes de maldade de uma pessoa é o ego dela, é a proteção dela, são os equívocos dela, mas se eu olhar para uma pessoa com os olhos de Deus, eu vou enxergar a verdade dela. E é esse o treino que a gente tem que fazer. Porque quanto mais eu tenho a habilidade de enxergar com a verdade, com os olhos de Deus, eu consigo até manipular a matéria. Vocês vão entender depois em outros... A gente pode fazer uma live sobre isso. Em cursos mais elevados de Theta Healing, a gente entende que o domínio das leis... Existem dois tipos de leis. Existem leis da física e leis emocionais. Quando eu me torno mestre numa lei emocional, eu consigo dominar uma lei da física. Então, se eu consigo, por exemplo, dominar a lei da compaixão, a lei da verdade, a lei da bondade, eu consigo mexer em algo, desdobrar leis da física. E é por isso que Jesus fazia milagres. E Jesus veio aqui como homem, ele nasceu como homem, justamente para mostrar que a humanidade pode chegar naquele ponto. É claro que a gente ainda está caminhando, né? Mas se a gente pensar em termos de evolução, o homem, à medida que vai evoluindo, vai poder fazer o que ele fez. Porque não é mágica, é física.
Só que como a gente ainda não conhece todas as leis da física como eles e não domina todas as leis da física como eles, o homem está sempre canalizando e vai continuar canalizando leis da física, então a gente ainda acredita que isso daí é tudo milagre. Mas o milagre é só a lei da física que a gente ainda não aprendeu a conhecer. Tá? Lulu, ficou clara a sua pergunta então? A pergunta que você me fez agora, qual que é? Ela perguntou se a gente pode ter mais de um tempo divino. Sim, podemos. Podemos ter um tempo divino e podemos ter muitos. E uma coisa legal, quanto mais você vai se conectando com seus tempos divinos, né, mais você vai recebendo uma equipe extra. Vem mais anjos, mais seres te ajudar nessa missão, porque você está crescendo a sua missão no planeta. Vamos falar agora sobre a manifestação um pouquinho, né? Eu quis falar sobre manifestação em consequência dessa coisa do tempo divino, porque ontem eu expliquei que quando a gente faz um exercício de manifestação, às vezes a gente não consegue manifestar sempre por 3 motivos. Ou porque realmente aquilo que você está querendo manifestar não é o que está no seu coração de verdade, e você acha que você se identificou com uma ideia, aquilo é um desejo, mas não é o que realmente está no seu coração, e aí um trabalho de digging ajuda muito, né? O terapeuta vai ajudar a te guiar e readaptar para aquilo que tem um lugar mais confortável no seu coração. Ou então, você quer aquilo mesmo e pode ter, mas tem crenças que te impedem, crenças que te limitam, e aí esse trabalho terapêutico de auto-digging ou com um terapeuta fazendo em você, você consegue facilmente identificar onde estão esses bloqueios e manifestar, tá? Ou então, se de repente você tem um tempo divino, que é aquilo que você já marcou para fazer aqui, não tem como atrasar, ele vai te encontrar, e aí a manifestação não acontece porque você tem que realizar aquela tarefa, tá? Então hoje a gente vai falar de manifestação, vamos fazer uma manifestação aqui, e depois vamos pedir para o Criador mostrar pra gente o nosso tempo divino. Para quem não conhece, e para quem tá chegando, né, e quiser entender o conceito, então manifestar é o seguinte: nós todos já somos seres manifestadores por natureza. Tudo o que acontece na sua vida hoje, de forma consciente ou inconsciente, é o resultado da tua escolha. A gente tem uma sensação aqui que estamos vivendo, né, como aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sei o quê. A gente acha que nós somos vítimas do destino, vítimas do acaso, quando na verdade nós estamos criando a nossa realidade a cada momento. Manifestar no Theta Healing significa criar a sua realidade com consciência, com oração focada, direcionando para o seu, colocando foco, meta, objetivo. E isso é feito através de um processo de visualização, quando você torna real essa manifestação para o universo, e isso vai alterar, né, a frequência vibracional do seu ser, do seu corpo, a frequência que você emite para o universo e as respostas que ele vai trazer para você enquanto realidade. Eu não vou fazer aqui um trabalho de digging com cada um, porque seria impossível. Cada um tem que buscar aí seus impedimentos no Theta. Mas o que a gente pode fazer é uma manifestação aqui com a visualização, porque se você não tiver impedimentos, isso se realiza já. Se você tiver impedimentos, tudo bem. É só se trabalhar mais um pouquinho, continua vendo as lives, busca uma terapia de Theta Healing, tem grandes terapeutas por aí. Eu também estou fazendo consultas online, geralmente eu atendo presencial e online, agora eu estou só no online. E aí a gente se trabalha, tá bom? Tem os cursos também que são ótimos. Então, um exemplo que eu sempre dou de manifestação, né? Eu não posso manifestar que uma pessoa específica goste de mim, mas eu posso manifestar uma alma gêmea, eu posso manifestar um parceiro, mas eu posso manifestar clientes para o meu negócio. Eu não posso manifestar a casa daquela pessoa se ela não quiser vender, mas se tiver à venda, eu posso manifestar, tá? Às vezes as pessoas falam, duvido, e se eu não tiver dinheiro? Dinheiro na nossa manifestação do Theta Healing nunca é impedimento. Por quê? Porque o dinheiro é só uma das formas,
né? Pelas quais alguma coisa pode chegar em você. Então, quando você manifesta dinheiro, você está impedindo, por exemplo, que o universo te traga um prêmio, te traga um sorteio, te traga uma herança, te traga... Sei lá, gente, o universo tem infinitas possibilidades. Já parou para pensar que você pode, de repente, sem querer, salvar a vida do filho do presidente dos Estados Unidos e ele querer te recompensar? Tem muitas possibilidades para você. O universo é muito, muito, muito criativo e tem infinitas possibilidades. Só que a nossa mente cartesiana, né, ela só tange que você faz compras através do dinheiro. Então, assim, eu preciso trabalhar muito, eu preciso estudar muito para poder ter um bom trabalho, eu preciso trabalhar muito para poder ter dinheiro, eu preciso ter muito dinheiro para poder comprar aquilo. E aí, essa é a caverninha do Platão, né? Eles colocam aqui o biscoitinho e a gente vem buscar e passa uma vida inteira correndo atrás do biscoitinho. Na manifestação a gente entende que há muitos meios, o Criador é muito criativo. E o universo é muito surpreendente. Então tem muitos meios de você fazer aquilo chegar para você. Um exemplo que eu sempre dou nos meus cursos é: se uma mãe... Tem muitas formas de manifestar. Você pode manifestar a curto e a longo prazo. Então, uma mãe, por exemplo, ela trabalha... Ela tem um trabalho super mal remunerado. Sei lá, ela trabalha fazendo faxina numa casa. E aí ela tem uma filhinha. E aí ela resolve que quando a filha fizer 18 anos, ela vai mandar estudar nos Estados Unidos para aprender inglês. Então ela vai fazendo as faxinas dela, vive aquela vida super difícil, mas ela vai juntando um pouquinho, faz aplicações, faz um bico aqui, um bico ali. E quando a menina faz 18 anos, ela conseguiu juntar dinheiro e mandou a menina estudar nos Estados Unidos, tá? Ou seja, ela fez uma manifestação. Ela colocou um foco, uma meta, um objetivo e a longo prazo aquilo aconteceu. Por que aconteceu? Ela não sabia como manifestar no Theta Healing ainda. E ela estava cheia de crenças de que a vida é difícil, de que precisa de dinheiro para mandar a filha viajar, né? Que ela não tinha ajuda, que a vida era uma labuta. No entanto, ela fez um projeto. Ela teve foco, ela teve meta. E aquilo aconteceu. Só que aí, vamos supor que essa menina tenha sido sequestrada lá nos Estados Unidos. E os caras ligaram e disseram assim, ó, você tem uma semana para estar aqui com o resgate para salvar sua filha, senão ela morre. E aí? O que essa mãe vai fazer? Ela vai deixar a filha lá porque não tem mais 18 anos para poupar dinheiro? Não. Não existe na cabeça dessa mãe a possibilidade de não ir lá salvar a menina. Então ela faz qualquer coisa. Ela vende o que tem, ela pede ajuda para os vizinhos, ela vai na igreja e pede doações, fala com o padre, ela vai no programa da Luciana Gimenez e pede ajuda, né? Ela movimenta todas as energias e aí... Ainda tem programa da Luciana Gimenez? Não sei. Bom, aí ela movimenta todas as energias e o universo disponibiliza tudo para ela, porque a intenção dela é tão grande, é tão profunda de chegar lá, que na cabeça dela não existe impedimento. Não existe a menor possibilidade dela não estar ali naquele prazo com dinheiro para salvar a filha. Então todos os vetores de energia, que são as leis, né, do universo, elas em equação se mobilizam todas, né, começam a mandar sinais e a movimentar tudo aqui na Terra, para que as pessoas comecem a se movimentar e as coisas comecem a acontecer e essa mulher vá. Por quê? Porque ela acreditou. E quando ela acreditou, ela vibrou. E quando ela vibrou, eu vou e não tem conversa, o universo devolveu para ela a resposta. Ok, você vai, não tem conversa. Você está falando que você vai, já estou me organizando aqui para isso, tá? Não é que o universo tá beneficiando ou tá castigando. Antes ela falava, minha filha vai, mas é demorado e é difícil. O universo deu pra ela isso, vai poupando, e foi. Agora ela falou, eu vou agora e tá tudo certo. O universo arrumou, tá? No dia seguinte ela foi no programa do Luciano Huck, o empresário mandou ela ir na classe executiva e tudo deu certo, ela nem precisou se esforçar tanto e de repente ela já foi até de uma forma muito melhor do que ela esperaria. É assim que as coisas acontecem na manifestação. Então, manifestar é você saber exatamente o que você quer, com riqueza de detalhes. Não adianta, né? A menina estava nos Estados Unidos com um sequestrador, então ela sabia que ela estava lá. Não é assim,
Ah, eu não sei se é Alemanha ou se é Estados Unidos, e eu não sei quanto é. Não, ela sabia o quanto ela tinha que levar, ela sabia o tempo que ela tinha para estar lá e ela sabia aonde ela tinha que chegar, né? Lembra do País das Maravilhas, da Alice? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, na manifestação, primeira coisa, você tem que saber com clareza de detalhes o que você quer para sua vida, tá? E para quando você quer que isso aconteça. Se você quer que isso seja agora, peça para agora. Mas depois não vai reclamar se você não queria para agora. Porque uma vez, a Havaiana conta de um exemplo que ela... Não foi a Havaiana, foi o Gustavo, contou no curso dele, que a menina foi lá e queria manifestar um consultório novo para ela trabalhar. E ela descreveu o consultório, na semana seguinte apareceu o consultório perfeito. Daí ela ligou para ele e reclamou, porque ela não queria naquela semana, porque ela ainda tinha um contrato com o outro e ela ia ter que pagar uma super rescisão se ela quisesse pegar, que era para daqui a pouco. Então assim, tem que ter a clareza de para quando você quer, né? Se é para já, peça para agora, que eu tenho isso na minha vida agora. Mas se não é para agora, então toma cuidado com o que você vai pedir, porque o universo às vezes é muito rápido, na maioria das vezes é muito rápido, e você vai se surpreender com a velocidade da sua manifestação, tá bom? Outra coisa, se você tem impedimentos, vai ter que trabalhar. Mas aqui hoje a gente vai fazer entendendo que não temos impedimentos. Então agora você vai pensar naquilo que você quer manifestar para sua vida hoje. Pode ser alguma coisa emocional, pode ser alguma coisa física, tá bom? Pensa no que você vai manifestar hoje, que você quer agora na sua vida. E começa a mandar coração aqui para mim quando todo mundo já souber o que quer mandar, o que quer fazer. Só para eu saber que vocês já estão prontos. Ok. Fecha os olhos. Respira fundo, relaxando. E agora eu quero que você mande toda a sua energia para a sola dos seus pés e faça ela descer até o centro da terra. Imagina que uma energia bem forte, bem nova, bem potente vem do centro da Mãe Terra, entra pela sola dos teus pés, sobe pelas pernas, percorrendo as pernas, joelhos, coxas, quadris, percorrendo toda a coluna, alinhando, expandindo os teus chakras até o topo da cabeça e formando uma linda bola de luz que sai pelo topo da sua cabeça e fica mais ou menos a um palmo da sua cabeça. Visualiza a cor dessa bola. E agora eu quero que você imagine que entrou nessa bola e que você vai se percebendo bem confortável, bem seguro aí dentro. Vai olhando como que é estar dentro dessa bola de luz. E agora eu quero que você imagine que essa bola começa a subir e ela sai do espaço onde você está e ela vai viajando lá em direção ao céu. Vai além das nuvens, além do céu, passando por estrelas, cometas, galáxias e vai além do próprio universo. Atravessa agora camadas intercaladas de luzes mais claras e mais escuras, claras, escuras, claras, escuras. Continua subindo e atravessa uma camada dourada. Vai além da camada dourada e passa por uma camada que parece um plasma gelatinoso com todas as cores do arco-íris. Vai além desse plasma e segue um pontinho branco de luz bem brilhante. Agora eu quero que você se aproxime desse ponto que sai de uma janela, entra por essa janela e vai subindo, subindo, subindo. E agora você percebe que essa luz branca, como pérola, começa a desfazer a bola onde você está. E essa energia branca perolada vai entrando pelos poros do teu corpo, pela corrente sanguínea, por todas as camadas das suas células até o núcleo da célula.
E sente que você vai expandindo nessa luz branca. Essa luz branca que parece pérola, iridescente. Sente que você vai expandindo nessa luz. Pode dar um pouquinho de formigamento. Se expande nessa luz e se torna uma coisa só com essa fonte criadora de amor, de tudo que é. E agora você vai imaginar exatamente o que você quer com a maior riqueza de detalhes. Imagina o que você quer. E eu quero que você se sinta nessa situação. Se é um objeto, sinta esse objeto. O toque. Se é um carro, se sinta dentro do carro. Veja os detalhes, veja o ano, veja a cor. Se é um apartamento, vê como que é estar dentro desse apartamento. E vai se sentindo no dia a dia aí dentro, quais são as características dele, onde ele está localizado. Se é uma pessoa, sente a energia dessa pessoa perto de você. Se é uma alma gêmea, sente a sensação de tocar na mão dessa alma gêmea, de sentir essa alma gêmea perto de você. Se são clientes para o seu negócio, sente esses clientes chegando. Qual é a sensação de atender esses clientes? Eu quero que você se fixe na sensação. Imagina o que você quer com a maior riqueza de detalhes e se fixa na sensação de ter isso na sua vida agora. E agora você vai comandar mentalmente. Fonte criadora de tudo que é comandado que eu já tenha isso na minha vida agora. Gratidão, tá feito, tá feito, tá feito, mostre-me. E eu quero que você sinta o Criador mostrar que isso já é teu, através da energia que penetra cada célula do teu corpo. Deixe isso entrar. Me mostra a sensação de que isso chega fácil para mim, com graça e leveza, sem qualquer impedimento, e que eu já posso viver essa realidade em segurança. Ok? Agora eu quero que você imagine esse mundo melhor. Eu quero que você imagine as pessoas voltando para a vida de uma forma colaborativa, de uma forma mais amorosa. Eu quero que você imagine uma humanidade consciente de que precisa respeitar a Mãe Natureza e de que precisa respeitar o próximo. Eu quero que você imagine como é um mundo melhor, onde não tenha mais barreiras, onde não tenha mais ódio, onde não tenha mais ressentimento entre nações, onde não tenha mais agressividade excessiva. Eu quero que você imagine um mundo, uma realidade totalmente amorosa, totalmente alegre, e uma natureza forte se recuperando, se reequilibrando. Eu quero que você imagine os mares e oceanos limpos e cristalinos, as pessoas usando os recursos naturais com consciência. Eu quero que você imagine pessoas se ajudando, pessoas colaborando, negócios prosperando. E agora,
vamos comandar. Fonte criadora de tudo que é comandado que essa cura planetária já aconteça agora para o bem maior. Gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre-me. E sente a energia dessa cura planetária entrando em cada célula do teu corpo. Agora nós vamos comandar, fonte criadora de tudo que é, Deus Pai, Deus a Mãe, Grande Espírito. É comandado que toda a adversidade receba a minha reverência e o meu amor incondicional. É comandado que seja enviado amor incondicional à China, à Itália, a todos os países, ao Brasil, ao mundo. É comandado que seja enviado muito amor incondicional ao coronavírus. É comandado que seja enviado amor incondicional às pessoas que de alguma forma refutam, não acreditam ou não querem enxergar a beleza do Criador de tudo que é, da verdade, da bondade. Manda amor incondicional, intenciona que você está enviando amor incondicional a toda a adversidade, a tudo aquilo que contraria, ou que assusta, ou que ameaça. Fonte criadora de tudo que é comandado que seja ensinado a cada célula, molécula, átomo e subátomo do meu corpo agora, da mais elevada e da melhor maneira, qual é a sensação de ser um instrumento teu aqui nessa existência. Gratidão, tá feito, tá feito, tá feito, mostre-me. Deixa essa consciência entrar em você. Mostre-me que é seguro, fácil, possível, permitido e meu direito ser um instrumento teu, Criador, sem abrir mão da minha abundância, sem abrir mão da minha família e amigos, sem abrir mão dos prazeres que eu tenho na vida. Que eu já sei como ser um instrumento teu e viver uma vida alegre, feliz, próspera e abundante. Ok, e agora a gente vai voltar para a luz branca, vai descer pela camada gelatinosa, descer pela camada dourada, descer pelas luzes claras, escuras, claras, descer por todo o universo, entrar na atmosfera da Terra, chegar até o topo da cabeça, descer por todo o corpo, enraizar lá no centro da Terra e voltar até o topo da cabeça e chegar no coração. Pode abrir os olhos, essa foi a primeira parte. A segunda é bem rapidinha agora, quando a gente vai pedir o nosso tempo divino, para conhecer o nosso tempo divino. Antes da gente ir para a segunda, que é muito rapidinha, eu quero que vocês me digam se está tudo bem, se vocês embarcaram, se foi tudo bem com essa meditação. Dá um sinalzinho aí, para eu saber que não caiu a live, porque está tudo paradinho. Tá, tô vendo então que tá funcionando. Perfeito. Boa. Então vamos lá. Agora a gente vai pedir ao Criador
o nosso tempo divino, né? Vamos lá, não vou fazer uns downloads, mas tá tarde. Então, você vai novamente fechar os olhos. Carol Assis, quero fazer seu curso. Venha, Carol. Eu tinha um curso agora para abril, mas por conta do corona nós adiamos. Então, em breve, assim que as coisas normalizarem, a gente entender aí como que vai estar a situação do país, eu vou anunciar as novas datas, tá bom? Vai ser um prazer te receber. Vamos lá, então. Então, vocês vão fechar os olhos novamente. E você vai mandar a sua energia para o centro da Terra, trazer de novo uma energia renovada da Terra, que sobe pela sola dos pés, por todo o seu corpo até o topo da cabeça e forma uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Eu quero que você entre nessa bola e que você vá subindo, subindo, subindo pelo espaço, subindo além das nuvens, além do céu, além do sistema solar, entrando por todo o universo, indo além do universo, vê esse universo se dobrar e você vai subindo e passando por camadas intercaladas de luzes claras, escuras, e agora você vai passar por uma camada dourada. Essa é a camada onde está a sua família de alma. Esse é o 5º plano da existência, onde estão os seres de poder. Vai além dessa camada e agora você entra numa camada que parece uma água, um plasma gelatinoso multicolorido. Esse é o plano das leis que regem o universo, das leis que configuram toda a existência. Atravessa esse plasma, chega numa nuvem rosada, que é a lei mais elevada de todas, a lei da compaixão. E essa lei de compaixão vai te levando na sua bola diretamente para um ponto branco de luz perolada iridescente. Ela vem de um portal, você entra por esse portal e vai subindo nesse lugar onde só tem essa luz perolada, que é a energia perfeita do 7º plano da existência. A energia que cria o quark, o átomo e toda a criação, que cria tudo o que há. De onde você veio, para onde você vai, que está dentro e fora de todas as coisas. Percebe que você vai subindo, subindo, subindo nessa luz branca, parecendo pérola, e ela começa a desfazer sua bola e entra pelos poros do teu corpo e por tudo que você é. E você só se expande nessa energia, até que não tenha mais limite entre você e essa luz. E agora você vai comandar, e quando acabar esse comando, você só vai relaxar profundamente, sem qualquer intenção, e ver o que o Criador mostra para você. Criador de tudo que é comandado que eu possa ver agora o meu tempo divino. Gratidão. Tá feito, tá feito, tá feito. Mostre-me. Só relaxa e sem julgamento e dúvida, sem qualquer coisa, só veja a primeira cena, a primeira coisa que aparece na tua frente, a primeira imaginação que vier. Não precisa entender agora, só fica com essa informação, ela vai ser impressa nas tuas células. Isso é um treino, o cérebro está sempre em treino. Se você não conseguiu acessar, não tem problema. Isso é um treino e você pode continuar fazendo esses exercícios até acessar. Pode abrir os olhos. Bem-vindo ao 7º plano. O 7º plano é lá e aqui. E agora me contem rapidamente um pouquinho de como que foi isso para vocês. Se alguém conseguiu acessar, não precisa contar.
Se viu alguma imagem, se viu alguma coisa. A primeira vez que eu vi o meu tempo divino, eu só vi a imagem de Jesus muito grande se abrindo. Depois eu comecei a ver outras coisas. E eu já vi alguns tempos divinos que eu tenho. Então tá tudo certo, você não precisa entender o que é. Mas se pega na imagem que você viu, ela vai ajudar a imprimir na sua mente e vai fazer com que a sua intuição comece a seguir o seu propósito com mais clareza. Ah, apareceu o Taj Mahal, maravilhoso, maravilhoso. Eu me vi brincando com Deus, lindo. Quem quiser contar aqui, eu vou adorar. Vi umas cenas, mas ainda não entendi. Tudo bem, deixa ela aí. Deixa na estante dos assuntos desconhecidos, porque o seu subconsciente vai começar a te abrir informações. Me vi velhinha com a minha família feliz, que lindo. Ele ria, eu vi uma mensagem, vi uma imagem, maravilhoso, maravilhoso. Ai, gente, eu tô arrepiada, que bom. Que bom que a gente consegue fazer coisas legais aqui. Consegui ver uma parte do que tinha manifestado. Que lindo, Denise, que bom. Muito bom, gente. Eu vou deixar essa live salva e sempre que vocês quiserem. Acho que estou no caminho. Denise, eu tenho certeza que você está no caminho. Me vi com um bebê no colo, como se fosse mãe. Que lindo, Carol. Vi um templo dourado e uma estátua. Muito bom. Muito bom. Fiquem com essas imagens aí no coração. E sempre que vocês quiserem, vocês podem se conectar com o Criador e podem pedir o tempo divino. E quanto mais a gente vai fazendo esse tipo de exercício, mais a mente vai entendendo e vai liberando informação. Porque a gente só está relembrando aquilo que a gente já programou. Oh, Denise, querida, que bom, fico muito feliz. Eu estava dentro de uma bola transparente com braços e pernas esticadas, comandando a bola de Deus e ria e eu também. Que lindo! Ah, muita gratidão a todos vocês por esse compartilhar, por essa presença e por essa disponibilidade, né, de cada um de se olhar e de olhar para o mundo. E com certeza a gente vai fazendo a nossa parte por aqui. Adorei! Vamos encerrar, já passei bastante do horário, né? São 11h20. Gratidão a todos vocês, gratidão pela presença. Divulguem esse programa, quanto mais gente souber, melhor, porque o que a gente tá fazendo aqui é uma terapia em grupo, né? Aproveitando esse tempo que tá todo mundo em casa, que é um tempo de olhar para dentro, vamos potencializar esse olhar pra gente se ajudar e ajudar o mundo. E é isso, espero vocês amanhã. Muito, muito obrigada. Gratidão imensa. Ficamos por aqui. Amanhã a gente se vê, então. Domingo eu não vou fazer, porque eu tô sentindo que eu tô precisando de um dia aqui pra criar conteúdo, pra relaxar, pra abrir um pouco de espaço na minha mente e não ficar também com a mente trabalhando tanto. Mas de segunda a sábado a gente vai fazer sim, tá bom? Às 10 da noite sempre. Beijos a todos. Até amanhã. Arro.